Essa espécie tem um comportamento cosmopolita, além de espontâneo, ou seja, é uma espécie que já se distribuiu por todo o planeta. Nativa da América do Sul, ela é encontrada na África, na Europa, na Ásia, Austrália, Havaí, América do Norte. E essa distribuição cosmopolita, essa grande variação dentro da mesma espécie, faz que muitas espécies similares acabam sendo confundidas com essa espécie. Acabou se tornando um saco ou um balaio de gatos, onde diversas espécies e variedades semelhantes acabou se reunindo, formando o clado, um ramo. Clado ou ramo é um grupo de organismos originado de um único ancestral comum, o clado moreloide. Porém, todas essas espécies apresentam as mesmas propriedades alimentícias, possivelmente até medicinais. Porque é de comer. Maria Pretinha, padroeira, parte 2. Clado moreloide. Mas, para começar, primeiramente, antes de saber identificar essa espécie, precisamos conhecer a sua família. Com parentes muito importantes, como as pimentas e os pimentões, o tabaco. E é uma prima próxima da batata. Vai plantar batatas. Ela tem o seu centro de diversidade na América do Sul, fonte de importantes espécies de grande valor econômico. Uma espécie da família das Solanáceas, mais especificamente do gênero Solanum, e o seu nome advém do termo latino solari, que quer dizer consolar, aliviar, devido às propriedades narcóticas de algumas espécies. E o gênero Solanum é o maior em número de espécies da família Solanaceae. E a espécie Solanum americanum, Maria Pretinha, há um grande polimorfismo entre as variedades e os indivíduos. É dentre todas deste gênero e até da família a espécie com a maior variação no tamanho dos seus indivíduos, o tamanho de suas folhas, seus frutos, a forma de suas folhas e até mesmo a cor, que do grego poli significa muitos e morfismo vem de morfos, formas, muitas formas, uma grande variação de formas e tamanhos entre várias plantas diferentes em um mesmo local ou uma mesma região. E essa variação pode ser tanto de origem genética, de variedades dentro de uma mesma espécie, como por questões ambientais, ou mesmo durante as diversas fases de desenvolvimento de um mesmo indivíduo. Apresenta em sua fase jovem, ou seja, antes da floração, com as folhas maiores e mais tenras. Ela começa com as folhas grandes assim, bem tenras, com uma área foliar bem estendida. E quando ela entra no seu estágio reprodutivo, ela já começa a produzir folhas menores. Você vê que os primeiros botões florais começaram a se desenvolver. Outra característica é que quando ela se desenvolve com uma área com muita matéria orgânica no solo, Você vê que é uma terra bem preta, área de aterro. Tem esse desenvolvimento com folhas muito grandes, folhas grandes, tenras. Esse é o ponto ideal de colheita para o consumo como verdura. Devido à condição ambiental, aqui em áreas onde o terreno é mais pobre, mais seco, com poucos nutrientes, existe uma variação ambiental muito grande. E as folhas tendem a ser mais diminutas. Ela tende a ter folhas menores e tem uma produção precoce. Ou seja, as plantas bem novas já começam a produzir frutos e flores. E a ter maior frutificação. Tem aqui várias ainda. Olha só isso aqui. Olha só isso. Olha só isso. Olha a produção desse pé.
Esses são ideais para a produção de frutos. Medo tijolo. Tem vários pezinhos aqui nesse terreno. Tá, mas como vou ter certeza de que é a espécie certa, se existe tanta variação? Bom, mesmo que essa planta se apresente de formas tão distintas e mude tanto quanto o cabelo de jogador de futebol, De novo? algumas características não mudam e serão essas que iremos nos aprofundar. Vamos começar pelas folhas, que é a parte que tem a maior variação, pois as flores e os frutos variam apenas no tamanho. A primeira característica marcante, desde muito novinha ela apresenta essas duas folhas opostas aqui. Então, todas as fases do desenvolvimento você vai ver essas duas folhas, né, que se opõem. Tecnicamente são denominadas como folhas apicais geminadas. Nope. Em várias fases, né? Sempre a folha mais jovem está assim, oposta. As restantes são folhas simples e alternas. O tamanho da folha pode variar muito, conforme a condição ambiental, como luz, umidade ou mesmo nutrientes. A segunda característica é a forma, que tende a serem ovaladas, ou mesmo deltoide, parecendo uma seta. Que também podem variar inclusive de cor, entre indivíduos ou ao longo do ciclo de vida. A terceira característica, marcante, Essa é assim, ela é bem acuminada, pontuda, né? é o ápice da folha, que tende a ser agudo ou acuminado, digamos assim, pontudo. A quarta característica é a da base, a qual ela é atenuada. A base ali da folha, que se chama o pecíolo, você vai ver que o limbo, a parte da folha verde, ela vem sempre até um pouco mais abaixo, tá vendo? Do pecíolo. Muitas também têm a base de sua folha assimétrica, que é uma outra característica importante para identificar a espécie. A quinta característica é quanto à margem, que pode ser inteira, dentada, quase serreada e até mesmo sinuosa. A sexta característica é quanto à parte inferior da folha, pode ser mais clara ou mesmo discolor, ou então da mesma tonalidade da parte superior da folha, ambas com uma venação bem aparente, podendo apresentar ou não pelos, principalmente na parte inferior. Essa presença de pelos, para alguns autores, é um caráter que divide a espécie em duas variedades. Com essas flores brancas típicas do gênero Solano, ver se eu consigo focar. Essa característica, tá vendo? Das anteras ali, externas. As anteras poderíamos considerar que é a parte masculina da flor. Tecnicamente, ela é chamada de teca, que são essas câmaras onde é produzido o pólen. Reparem que as anteras estão formando como se fosse uma única estrutura, juntas, como se estivessem fusionadas. Esse tipo de organização a gente chama de conivente, né? Ao qual aparentemente estejam unidas, formando um só. Elas, na verdade, são estruturas completamente livres, sem nenhum tipo de fusionamento ou ligação física entre elas. Essas todas são características muito bonitas, interessantes, mas o que realmente a separa, a divide do resto dos outros gêneros da família, não dá para ver a olho nu. Tem que usar um microscópio para observar o tipo de abertura das anteras. Poricida é a característica que a antera abre-se no poro, usualmente no ápice da antera, o
que é curioso que para ser liberado pólen nesse tipo de antera, precisa agitação mecânica, ou seja, o zumbido, a vibração de uma abelha. Mas não é qualquer abelha. Puxa, incrível! Determinadas espécies de abelhas nativas, sem ferrão, têm essa propriedade de vibrar o seu tórax e conseguir retirar o pólen desse tipo de antera. Isso é muito importante porque diversas culturas produtivas que possuem esse tipo de polinização dependem dessas abelhas para sua produção. Ou seja, espécies como a Maria Pretinha estão diretamente relacionadas a diversas culturas produtivas tradicionais e a conservação das espécies de abelhas nativas e a preservação dos fragmentos de vegetação nativa do entorno ao qual essas abelhas dependem para sua reprodução. Já que as espécies introduzidas como a Apis mellifera, além de ter ferrão, ela não tem essa capacidade de vibrar. Fica apenas como mero figurante. Dá para falar alguma coisa ou não? Ainda não, né? Paulo, sangue de todo, sangue de quadro. Aqui valeu, tem perigo? Maria Pretinha que eu tô falando é essa, com esses frutinhos negros, escuros. Olha o tamanho desses frutinhos. Então a característica são esses frutinhos aqui, né? Pretinhos. Então, vamos ver se eu consigo focar aqui. Ele tem sementes que lembram muito tomate, tá vendo? Isso mesmo. Que é a família da Solanácea. Ele só pode ser comido assim, bem escuro. Tá? Ele só pode ser comido assim, bem escuro, porque se ele tiver verde, ele é rico em solanina, que é uma toxina. Os frutos são uma baga globosa, quase que perfeitamente esféricos, lustrosas, pequenas. Outro detalhe importante é essa coroa, formada pelos cálices, que persistem da flor. Essa é uma característica importante para diferenciar de outras espécies, que falaremos a seguir. Característico, né, para você identificar essa espécie, é esse detalhe aqui dos frutos, que a gente chama isso de um umbela. É mesmo? Ou seja, todos os frutos saem aqui do mesmo ponto, formando uma espécie de um guarda-chuva. Tá, mas porque a gente falou da base da folha, da borda da folha, se tem pelo, se não tem pelo, da crista do fruto verde, preto da flor. Pra você saber onde tá pisando. E não trocar alhos por bugalhos, senão você pode se dar mal. Porque tem espécies que, apesar de ser muito parecidas, são tóxicas. Morri! Como o caso do solano negro ou erva moura. Pode observar que as folhas são bem mais escuras que a Maria Pretinha, são ferruginosas, e as flores, apesar de ser um pouco parecidas, têm essas nervuras que a diferencia. Mas isso não é a diferença maior está nos frutos. Apesar de ter a mesma forma, eles são opacos, ferruginhos, e o cálice não forma aquela coroa como na Maria Pretinha. Essa planta sim, é extremamente venenosa. E ela tem uma longa história de uso, quase milenar. O nome Atropa deriva da mitologia grega, ao qual os 3 destinos que regem a vida, dentre eles Atropos, a deusa que corta o cordão da vida, ou seja, o inevitável, trazendo essa referência de toxicidade. Devido a isso, ela foi muito usada nas guerras para envenenar a água e os alimentos dos soldados inimigos, ao mesmo tempo que é um dos únicos antídotos conhecidos para o gás nervoso inventado pelos nazistas na Segunda Guerra. Ela também foi usada na Renascença pelas mulheres como um colírio para dilatar as suas pupilas e ficarem mais bonitas, que derivou o nome Bela Donna. De uso medicinal,
no preparo de ungüentos diversos e perdura até hoje, como por exemplo no uso de homeopatias e de extratos. Essa espécie, a belladonna, também é uma erva, que vegetativamente pode ser até muito parecida. Mas a base da folha não apresenta aquela continuidade, nem a disjunção. Mas o que diferencia nessa espécie, principalmente, é a flor, que é completamente diferente. E os frutos, que apesar de serem negros, a forma é totalmente distinta. A grande diferença são os cálices. Os cálices em forma de estrela são muito maiores que os frutos, destacando-se. Ambas as espécies não aparecem de forma espontânea no Brasil. São muito raras. Palma, palma, não priemos cânico. Além da Maria Pretinha, o gênero Solano possui diversas outras espécies de interesse, como o giló, tem uns que odeiam, uns adoram, né? É amargoso, solano, giló. Outra espécie também que é o tomate de árvore, ou tomate andino, um tomate que dá em árvore, né? Que é o Solano betaceum, como o Solano licocarpo, que é a lobeira, né? Os alimentos principais, o lobo-guará, berinjela, que é a Solano melongena, o coringa dos vegetarianos. Viu? Outra espécie que pouca gente conhece, mas que está começando a ser conhecida da área de gastronomia, que é o melãozinho dos Andes, ou melão andino, que é o Solano muricatum. O Solano paniculatum, que é a famosa jurubeba. Quem já não tomou um licor de jurubeba? O Fico chegou a aplaudir, o Fico. O cubio, que é o Solano siciliflorum, um tomate amazônico. Cadê o italiano? Não perca a continuação. Tomate, Maria Pretinha, domesticação, uma ponte para a salvação. Tomato. Attack of the killer tomatoes. You've never seen anything like it. Yamma bella, ballamos sta tarantella. Una coppia ancora nata e facciamo sta ballata. Muito bom, rapazes, muito bom!